Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fazcomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, e sou cofundadora da empresa Fazcomex. Hoje nós vamos falar sobre o novo processo de importação, vamos elaborar uma do INPE do início ao fim, e essa do INPE ela tem como característica especial o fato de ser com isenção do imposto de importação, tá? Vamos simular aí alguns tipos de isenções, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, enquanto isso estejam comentando de onde vocês estão falando, também se vocês já estão fazendo a do INPE, como está sendo essa experiência para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. Passo a passo da elaboração do INPE com isenção de imposto de importação. Bom, antes de mais nada, só trazer rapidamente aqui a definição da do INPE, né? Segundo a instrução normativa, então, do INPE, ela é uma sigla, né, para Declaração Única de Importação, qual faz parte do NPI, no processo de importação, e ela, como vocês sabem, ela está em implantação neste momento no Portal Único de Comércio Exterior, né? Estamos aí em andamento para o desligamento da DI, então temos aí um cronograma em andamento. Ela é ainda um documento eletrônico, né, que reúne todas as informações aí de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária e fiscal. Tudo isso, né, pertinente ao controle das importações pelos órgãos competentes da administração pública, tá? Aqui temos um print da nova do INPE, ok? E acho sempre interessante a gente alertar sobre a nova estrutura da do INPE em relação ao documento antigo, que é a ADI, né, Declaração de Importação. Algo bastante relevante, né, que mudou na transição aí desses documentos, né, de DI para do INPE, é o fato de que a do INPE, ela tem uma estrutura por item, né? Você pode ver aqui nesse print da tela aqui do sistema, nós temos então vários itens aqui, diferentemente da DI, né? A DI, ela é organizada por adições, então dentro de cada adição você tinha um ou mais itens, né? E isso muda, então aqui é um ponto de atenção para todos os importadores e despachantes aduaneiros, né? Porque dependendo da composição do seu processo de importação, você poderá ter muitos itens, tá? Avançando aqui para a nossa próxima tela, a gente consegue analisar como é atualmente, né? Veja que aqui, dentro dessa aba, nós tínhamos aqui a NCM, né? Então, isso aqui ia compor aí uma adição. E aí, dentro desta NCM, nós temos vários itens, né? Neste exemplo aqui, apesar de ter 4 itens, sendo todos da mesma NCM, mesmo assim, nós teríamos apenas uma adição nesse exemplo aqui. Já no novo formato, com o do INPE, na nova estrutura, né? Todas essas informações que você vê aqui, ó, que são iguais para cada um desses itens, eles precisam ser digitados para cada um desses produtos aqui, né? Então, você vai ter que informar novamente a NCM, a aplicação, condição de venda, os valores aqui, as quantidades, né? Para cada um desses itens, tá? Então, considere que, dependendo da forma que está montado o seu processo, quais são os produtos, né? Você terá um documento de aduaneiro, né? Maior do que geralmente você teria por uma DI, tá? Então, quais são os desafios e as melhorias, né, em relação a essa nova composição, essa nova estrutura? Um dos desafios se você faz uma elaboração manual desse documento, né? Manual, considero aí que você entra no próprio sistema do governo e faz a edição, a preparação, a elaboração dele diretamente no sistema do governo. Nesses casos, você vai ter um trabalho um pouco maior, porque você vai ter que digitar todas aquelas informações que mostrei na tela anterior ali, para cada um dos itens. Então, se você tiver 300 itens, você terá 300 produtos lá, né? Claro que com o DI você também tem os 300 produtos, né? Mas a diferença é que você agrupava por NCM e todas aquelas outras regrinhas que você tem de agrupamento, né? Então, é possível que 300 itens pode se transformar em 2 adições, em 3 adições, até 300 adições, obviamente, né? Mas estejam atentos aí a essa situação, tá? Uma das melhorias, né, ou mais de uma melhoria,
Em relação ao drawback isenção, isso aqui é bem interessante, mas a gente vai começar a sentir isso mais a médio e longo prazo, né? Como você sabe, drawback isenção a gente faz com dados do passado, né, da sua importação, mas a diferença, uma grande diferença interessante, é que quando a gente faz hoje drawback isenção para uma DI que foi usada, tem vários campos ali que a gente, na hora de montar o ato concessório de drawback, nós tínhamos que fazer várias contas e regras de três, porque a gente não tem ali alguns daqueles dados. Deixa eu voltar aqui na tela anterior. Por exemplo, você não teria as medidas estatísticas aqui por item, né? Porque no momento que você está elaborando esse documento, até mesmo o peso, especialmente o peso, inclusive, você tem só da adição. Então, se você tinha aqui 99 itens, esse 20 mil quilos aqui, você teria que ratear, né, fazer um cálculo aqui para saber o peso de cada uma dessas mercadorias, porque na hora da elaboração você não tinha exatamente essa informação, você apenas colocava o somatório. Então, esse é um dos exemplos, e por isso que eu me refiro que, em relação ao drawback isenção, a médio e longo prazo, nós teremos uma melhoria, porque para fazer o drawback isenção, você vai ter a informação exata daquele item, tá? Elaboração da nota fiscal de entrada, nesse caso também, às vezes você precisava fazer algum cálculo, né, desses dados que não eram digitados, não eram obrigatórios lá na DI, agora teremos, né, todos aqueles dados ali. Então, vai ter uma certa facilidade em você montar a nota fiscal de entrada, né? Porém, né, não se esqueça que atualmente na do INPE não existe um XML, tá, de saída, assim como temos lá na DI, que você depois que registra a DI, o despachante aduaneiro, talvez, quando ele registra a DI, ele consegue fazer download do XML da DI. Esse XML de DI muitas vezes era utilizado ou é ainda utilizado, né, para enviar para o importador. O despachante envia para o cliente dele e temos, então, no Brasil, muitos sistemas, né, já preparados para receber esse upload do XML da DI. Então, esteja atento que não existirá mais esse XML, né, no caso, XML da do INPE. Então, você terá que analisar aí alternativas para fazer essa elaboração de nota fiscal de entrada de outra maneira, né? Podendo considerar aí todos os dados dos itens, ok? E agora vamos então para o passo a passo da elaboração da do INPE, tá? Vamos fazer isso de uma forma bem prática, né? Eu vou entrar aqui no portal. Aqui, eu até já estava aqui, ó, dentro do portal, né? Estou no módulo de importação, já acessei aqui com certificado digital, né? Já estou aqui dentro. Então, você vai, primeiro passo, declaração única de importação, elaborar do INPE. Então, né, nessa primeira tela, você vai clicar em salvar aqui. O sistema vai acusar aqui o sucesso no salvar, vai gerar um número de do INPE. Aqui no meu caso, ele gerou este número, tá? Nessa tela, você precisa apenas selecionar aqui o CNPJ do importador ou o CPF do importador, né? Se ele for pessoa física ou jurídica, tá? E salvar. Ao salvar, vai trazer aqui o número da do INPE, tá? Você vai navegar pelas demais telas. A próxima é a aba carga, onde você vai selecionar aqui o local, né, a unidade de despacho. Selecionar uma qualquer aqui. Depois você vai selecionar aqui ou se é mercante ou Hulk, né? Eu vou deixar como se é mercante aqui, o embarque marítimo. E você vai colocar aqui o número da identificação da carga. Depois que você põe aqui, nesse caso, o número do CE mercante, todos esses dados aqui abaixo, eles serão preenchidos automaticamente pelo Siscomex, tá? Com exceção aqui do seguro, que você deve colocar manualmente, tá? Então, todos esses dados, demais dados, eles virão do CE Mercante, tá? Depois você vai navegar aqui pela aba Documentos, né? Aqui logo abaixo nós temos os documentos que instruem o despacho aduaneiro, né? Igualmente a gente tem lá na DI, então aqui você vai colocar fatura comercial, vai colocar o número dela, só isso que é obrigatório, apesar de você ter aqui a possibilidade de colocar uma descrição, data de emissão, etc, tá? Aí você vai clicando aqui em incluir documento, tá? Aqui você vai colocar sempre os documentos aí que são obrigatórios, né? Que instrui o despacho, tá? Vou colocar aqui mais o romanei de carga, né? Você tem que colocar também o documento de embarque. Colocar aqui um número qualquer
de descrição. Salvei, né? Incluir documento. Aqui são somente casos especiais, onde você tem um processo administrativo, então você vai colocar aqui, não vai ser o caso, vou dar um salvar, e vamos para a próxima aba, tá? Recomendo sempre você fazer como eu estou fazendo aqui, né? De ir salvando aqui as informações, né? A fim de não perder nenhum dado. Aqui você vai, então, adicionar os produtos, né? Os itens. Lembrando, obviamente, que esses itens que você vai selecionar aqui, eles devem estar previamente cadastrados aqui no módulo de catálogo de produtos, tá? Não vou fazer essa etapa porque a gente tem aqui no nosso canal no YouTube vários webinários específicos aí desse tema do catálogo de produtos, tá? Então não vou detalhar nesse momento aqui. Mas você vai simplesmente clicar aqui em adicionar item, ele vai abrir um link aqui, né, um modal se chama, para você acionar o seu produto e também o fabricante barra produtor, tá? Você pode filtrar por alguma dessas informações, ou se você ainda não tem muitos produtos cadastrados, pode simplesmente clicar em confirmar, em consultar, e ele vai trazer todas as informações que você tem no seu catálogo de produtos, tá? Vou selecionar um qualquer aqui para nossa simulação, tá? Vou pegar essas brocas aqui, não, vou pegar essas bombas aqui, ó, tá? Vamos avançar. Aí, ele já vai trazer aqui todos os fabricantes que você tem vinculado nesse produto, tá? Lá no meu catálogo de produtos, eu tenho só esse operador estrangeiro vinculado a essas bombas centrífugas, tá? Então, vou selecionar ela, vamos supor que seria essa aqui. Se não fosse, eu teria que vincular um novo operador estrangeiro aqui, tá? Vou confirmar. Então, item incluído com sucesso, tá? Lembrando que não tivemos até o momento a figura da adição, igual a gente tem na DI, devido àquela mudança da estrutura que eu comentei anteriormente, tá? Então, veja que a gente está na inclusão do item 1. Aí você vai navegar por estes campos aqui, sendo que você tem duas abas, né? Duas subabas da aba item. Aqui, se ela é uma importação direta, se ela é uma importação por conta e ordem, daí você tem que colocar o CNPJ do adquirente, ou por encomenda, vou deixar como uma importação direta, tá? Então, vocês vejam que todos esses dados aqui, ó, ele trouxe lá do meu catálogo de produtos, né? Aqui também é algo diferente em relação ao processo anterior, né? Porque no processo anterior não temos catálogo de produtos. Então, todos esses dados aqui, se você refizer a importação desse produto aqui 20 vezes no ano, você vai ter que 20 vezes digitar essas informações aqui, né? Então, gerando uma possibilidade de erros maior do que nesse caso com o catálogo de produtos, onde você simplesmente aciona o seu catálogo de produtos e traz as informações para a sua do INPE, tá? Aqui depois a gente vai ter a questão da relação exportador e fabricante, né? E a vinculação entre comprador e vendedor. Você vai selecionar dentre essas opções. Lembrando que aqui também não houve nenhuma mudança em relação ao ADI, né? Na forma de você colocar essas informações, tá? Depois nós temos a questão do LPCO. Se for o caso, você vai incluir aqui o número do LPCO para vincular o LPCO nesta do INPE, tá? Ok? Não vou dar seguimento aqui na parte de inclusão do LPCO, tá? Não é o nosso foco hoje, a gente quer mais falar sobre a questão do imposto de importação, né? E aqui, seguindo, a aplicação, você tem todas essas opções aqui, né? Revenda, outro consumo, etc. Se a condição da mercadoria é nova ou usada. E, por fim, esses campos aqui todos, eles compõem a questão da quantidade, né? E valor dessa mercadoria. Então, deste item, né? Qual a quantidade na unidade de medida, né? Nesse caso, unidades, nós estamos comprando. Vamos supor aqui que é 5.000 unidades, tá? O peso, vamos supor aqui que seja, sei lá, 20 quilos, tá? Unidade comercializada, como que nós compramos, né, essas bombas? Eu vou colocar aqui que nós compramos por unidade. Nesse exemplo, a gente fica com as mesmas 5.000 unidades aqui, tá? Para você colocar os zeros aqui, ó, é só ir clicando no zero que ele mesmo vai ordenando ali, né, aonde coloca o ponto, onde coloca a vírgula. Você não precisa digitar a vírgula e o ponto, só colocar aqui todas as casas decimais, tá? Depois a gente tem moeda negociada, tá?
você vai selecionar entre uma das possibilidades aqui, vou selecionar o USD, que é a sigla aqui para dólar dos Estados Unidos. Por fim, nós temos aqui o valor da unidade, o valor unitário na condição de venda, tá? Então, vamos supor aqui que seja, vamos lá, este valor aqui, tá? Um pouquinho menos, vamos colocar aqui. É só uma simulação, tá? Então, ele mesmo vai fazer o cálculo aqui, tá? Esse valor é na moeda que eu selecionei aqui, então é dólar dos Estados Unidos. Depois, nós temos aqui o que o governo chama de atributos, né? Aqui, neste caso, para este tipo de operação, para esta NCM, nós temos um atributo que se chama número de série, tá? Então, aqui se você põe o ponteiro do mouse, né, ele vai trazer uma informação do que é esse campo, tá? Então, aqui você colocaria o número de série aí do produto e clicaria em adicionar, tá? Você pode ter mais de um, né? Você vai adicionando. Nesse caso, você vai colocar aqui, se quiser, uma descrição complementar, tá? Então, aqui vai ser uma descrição além da descrição que você tem no catálogo de produtos. Lá no catálogo de produtos, você vai colocar aquelas informações, né, que não mudam de embarque para embarque. Já informações que mudam de embarque para embarque, você vai adicionar aqui, se for o caso, tá? Mas muitas vezes essa informação aqui vai ficar vazia, tá? Não inclua, por exemplo, nós temos um campo de número de série específico, então você não precisa colocar o número de série na descrição complementar, tá? E assim por diante, as demais informações aqui que são requeridas para cada um dos itens, tá? Temos declarações vinculadas, que geralmente não vai ser o caso. Depois temos a valoração aduaneira, vou colocar aqui método 1, condição de venda, tá? Aí ele já vai calcular tudo aqui, os acréscimos e deduções você vai colocar aqui, tá? E por fim, os dados cambiais, vou colocar aqui até 180 dias. Vou salvar essa tela, né, essa subaba, e aí vamos para a próxima subaba do item 1, que é atributos, tá? Agora sim, nós entramos na questão aqui do imposto de importação, que a gente queria simular, né, uma do INPE com isenção do imposto de importação. Então vejam que você, quando inicia aqui, tá, você vai ter sempre o recolhimento integral, tá? Veja, por exemplo, aqui imposto de importação, ele calculou aqui, né, o valor a recolher, né? Calculado, devido a recolher. Mas sempre que você tiver trabalhar uma exceção, você vai entrar aqui em preencher tributação. Então, você clica aqui e você vai chegar nessa tela onde você encontra todos os fundamentos legais possíveis aqui para sua importação, tá? Aqui temos o recolhimento integral e toda essa quantidade aqui de opções, tá? O que nós queremos fazer hoje é fazer uma com isenção. Então, vamos digitar aqui, isenção. Eu dei um ok aqui, algo que eu não queria. Vou voltar, estou excluindo elas e vamos de novo aqui, isenção. Ó, sem dar Enter, que daí ele vai mostrar todas as possíveis isenções que eu tenho, tá? Vamos simular aqui, primeiramente, um drawback isenção, tá? Onde a gente vai ter a isenção de todos esses tributos. Veja que eu não precisei selecionar quais os tributos. Apenas pelo fundamento legal que eu selecionei, ele já trouxe todos os impostos, todos os tipos de impostos que eu posso ter nesse regime aduaneiro, uma isenção de tributo, tá? Então, ele selecionou o imposto de importação, IPI, o PIS, COFINS. Obviamente que se ele não trouxe corretamente algum dos impostos, você pode excluir aqui, ou pode excluir todos, se você mudou de ideia e não vai vincular um drawback isenção, ou confirmar. Vou confirmar aqui, tá? No caso do drawback isenção, ele vai trazer mais 2 atributos, tá? Que são esses campinhos aqui, que é o número do ato concessório, né? E o número do item do ato concessório. Até aqui tudo normal, assim como você faz hoje uma DI de drawback isenção, né? Nesses termos aqui, né? Número do ato e número do item do ato, tá? Vejam que ele automaticamente já retirou aqui o devido e o a recolher para cada um dos impostos, IPI, PIS, COFINS, né? Já fez isso.
Ele só trouxe o valor calculado, mas não o devido e não o recolher, porque selecionamos drawback isenção, né? Aqui colocaria o número do ato concessório e o número do item do ato que você precisa, então, conhecer, né? Você vai ter que entrar lá no ato concessório e saber qual que é o número do item do ato para esse produto. Nesse caso aqui seria qual NCM mesmo? Não tenho aqui, né? Mas é NCM de bombas, tá? Ok? Aqui tá NCM. 84, 13, 70, 90, que é de bombas centrífugas, tá? Então, voltando aqui para a aba tributos, né? Esse é o exemplo aí, colocando o drawback isenção. Vamos supor que eu não queira mais vincular nesse drawback isenção. Como que eu retiro essa informação? Então, eu venho novamente nesse botão de preencher tributação, ok? Vou excluir todos, sim, e confirmar. Nesse caso, né, não tenho mais nenhuma exceção ali, tá? Voltei na mesma aba e vamos simular mais um aqui, só para a gente entender, né? Vamos colocar aqui isenção. Nós podemos selecionar aqui aeronaves, embarques, o que temos mais? Acho que um ex-tarifário, né? Vamos ver aqui, aquisição de propriedade. Vamos selecionar aqui, vamos supor que seja peças e partes e peças, né, de aeronaves, tá? Então, vou selecionar esse aqui, ó. Nesse caso, esse fundamento legal, ele nos libera, né, para isenção apenas o imposto de importação e IPI, então ele já adicionou aqui, tá? E nesse exemplo também, ele abre campos adicionais aqui para você selecionar qual que é o tipo de aeronave, tá? Nesse caso, vamos selecionar aqui, vamos simular como aeronave estrangeira, ele já botou na de baixo também, e vamos confirmar, tá? Então aqui é um exemplo. Você tem que estar atento quando estiver elaborando a do INPE para essas situações, então, aí do fundamento legal. É bastante simples, né? Mas estamos aí reforçando essa informação para que todos tenham aí um preenchimento correto, né? Especialmente nessa parte de tributos que é tão importante, tá? Note aqui também, é sempre bom você conferir, ó, que o imposto de importação foi somente calculado, não está devido nada e não tem nada a recolher. Mesma coisa do IPI, já o PIS, né? Ele sim, ele não é isento nesse tipo de operação. E a mesma coisa para o COFINS, ele não é isento, ele é devido, tá? Então tem aqui os valores a recolher apenas para esses dois tributos, tá? Vamos salvar. Depois de salvar, você pode clicar aqui em retornar a relação de itens, ok? Vai fazer com que você volte aqui para a aba de itens. E agora você vai continuar inserindo todos os itens que você tem para esse processo, né? Então, se você tiver mais itens, você vai clicar aqui em adicionar item e vai dar sequência, colocando as informações da mesma maneira que a gente simulou aqui o item 1, tá? Então, supor que você tenha 30 itens, você vai fazer isso 30 vezes, tá? Então, aqui que está a situação que eu comentei antes da mudança da estrutura da do INPE. Depois, vamos supor que você colocou aqui todos os itens, né? Aí você pode navegar aqui pela próxima aba. Nesse caso aqui, você tem que simular aqui o diagnóstico. Não vou fazer agora, quero mostrar para vocês a aba resumo, tá? Notem que na aba resumo é o primeiro momento em que o sistema mostra a palavra adição, tá? Então, na hora de você elaborar, você não vai elaborar por adição, mas aqui, principalmente para fins do cálculo da taxa de utilização do Syscomex, que é essa última aqui, o próprio sistema ele vai fazer o agrupamento, assim como é o agrupamento atual, né, com as regras iguais, e se for a mesma NCM, todas as demais regras, ele vai colocar dois itens aqui, por exemplo, tá? Se você tiver dois produtos que fazem parte da mesma adição. Então, isso vai acontecer automaticamente, o próprio sistema vai fazer esse cálculo, esse agrupamento, e vai sempre usar essa informação para fazer o cálculo da taxa de utilização dos Syscomex, né? Vocês sabem que tem aquela tabelinha da taxa de utilização dos Syscomex, onde tem as faixas de valor conforme o número de adições, tá? Por fim, navegaremos aqui por essa parte aqui inferior,
onde o sistema mesmo, o próprio Syscomex, ele traz os dados bancários, tá? Esses dados bancários, eles precisam estar previamente cadastrados aqui em pagamento centralizado, contas bancárias autorizadas e incluir. Você tem que já ter inserido ali, tá? Caso contrário, você pode sair aqui do INPE, né? Vir navegando por aqui e incluir nesse momento, tá? Mas o mais interessante é que você faça essa organização aí internamente e vá cadastrando aí, deixando organizadinho já esse menu de pagamento centralizado do seu cliente, tá? Ou do importador. Então, por fim, aqui você tem que apenas agora adicionar as receitas, que são esses dados aqui, né? Aqui, IPI, eu não tenho nada a recolher, já no PIS, vou botar aqui o PIS, esse valor aqui, PIS, e o valor aqui, tá? Vou incluir, né? Clicar em incluir e vai adicionando aqui embaixo. Agora vamos pegar o COFINS, pegar o valor aqui, estou dando um copiar. Vamos para o COFINS. Ó, que legal, ele está trazendo agora o valor aqui, nas versões anteriores ele não trazia. Ó, ele já pega dali, ótimo, né? Vou dar um incluir, agora vamos para a taxa de utilização Syscomex. Este aqui também já trouxe ali, dou um incluir. Legal, vou salvar, tá? Do INPE salva com sucesso. E agora eu já posso, né, clicar nesses botõezinhos aqui na direita, um deles é diagnosticar e o outro é registrar. Vai ter erros aqui porque eu não botei um número de CE mercante correto, né? Só uma simulação mesmo, mas ao clicar aqui no diagnosticar, aí a gente já consegue ver também a forma com que ele traz as informações, tá? Vai trazer uma tela como essa ali de verificação e aqui justamente, né? Não tenho um CE mercante para essa carga aqui, né? Estou apenas simulando. Então ele traz aqui os erros, tem a questão de erro de impedimento, assim como era lá na DI, né? Ok? Vou dar um voltar aqui e aqui conseguiria então ajustar aquela informação, né? O número de CE mercante válido, colocar aqui, salvar e aí depois envia novamente lá com os dados certos para o diagnóstico e para o registro, tá? O diagnóstico ele aparece da forma que eu mostrei para vocês e se tivesse tudo certo sem erros, naquela tela mesmo ele teria um botão de registrar ou senão você pode vir diretamente aqui e clicar em registrar. Somente depois que você clicar em registrar, né, que essa do INPE ela começa a valer, né? E ele vai mudar esse número de versão aqui, sempre que você tiver versão 000, é porque ela ainda está em rascunho, tá? Somente depois do registro é que ela vai ficar aqui em 0001, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o passo a passo aí da elaboração da do INPE, né? Focando aí especialmente na questão da isenção dos impostos, tá? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, né? Quero falar um pouquinho do uso da tecnologia e ferramentas para agilizar a emissão do INPE, tá? Como vocês sabem, nós aqui da Fascomex, nós somos uma empresa de tecnologia para comércio exterior e desenvolvemos um sistema que se chama Fcomex, tá? Dentro do Fcomex você consegue elaborar seu catálogo de produtos, administrar os seus operadores estrangeiros e também elaborar a do INPE, né? Você pode elaborar a do INPE e depois enviar ela para registro. O sistema tem uma série de funções que vão auxiliar você na elaboração, né, dessa do INPE. Toda essa questão que eu comentei anteriormente da estrutura, por exemplo, da do INPE, dela ser por itens, o sistema já está totalmente preparado para essa situação. E aí ele faz uma série de aproveitamento de dados bem mais eficientes do que você fazer diretamente no portal Syscomex, tá? Então, eu tenho aqui listado algumas das funcionalidades, né, que o sistema tem, a questão do uso de inteligência artificial para o preenchimento dos atributos, por exemplo, é um dos exemplos aí de funcionalidade que nós temos dentro do sistema, e uma série de outras funcionalidades, tá? O sistema é totalmente pela internet, então você não precisa instalar nada no computador, isso lhe traz bastante agilidade, né? Estou deixando o link aqui na parte inferior da tela, clica ali nesse link, coloca ali seu nome, seu e-mail, seu telefone, tá? E alguém do time comercial vai entrar em contato com você e vai fazer uma demonstração do sistema. Então, você vai poder conhecer na prática aqui as principais funcionalidades, né? E entender de uma forma mais completa todos os recursos que a gente tem no sistema Fcomex, ok?
Muito obrigada e até a próxima!